Chegamos e que alegria! Toda quarta-feira podermos sentar nessa calçada para conversarmos sobre aquilo que é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução humana. E sempre, claro, na presença de pessoas muito especiais. Mais uma vez aqui, Paula conosco. Paula, seja muito bem-vinda. Essa casa tu sabe que é tua já, né? Essa Já calçada. sei, já tô aqui, toda vez que chamar, já pode chamar que Ah, eu já tô pode chamar, aqui. né, Paula? Já pode Aqui é chamar. teu canto, mulher. Tu já sabia disso, né? Essa calçada já é pra mim. Muito bom. E nada melhor do que nós sentarmos à calçada para conversarmos sobre educação, sobre cultura, não é, Paula? Sobre política, sobre novas tecnologias, sobre mentalidade computacional, sobre docência, sobre tudo aquilo que é interessante para esse crescimento da gente, né? Como pessoa, como profissional, como ser humano, não é isso? Com certeza, com certeza. E nessa calçada só tem conversa boa. O bom é isso, né, Só gente? conversa boa, só gente inteligente, gente que conversa de coisa interessante, é tudo bom aqui. Aqui não tem Então, tempo ruim, não. então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, fácil demais, tá bom? E ainda compartilhe para que outras pessoas também saboreiem dessa boa conversa que acontece nessa calçada virtual, que é o teu podcast. Hoje, Paulo, a gente está com um convidado, assim, claro, indicado por você, e só isso já tem um peso muito grande, né? Mas que vai acrescentar muito nesse nosso crescimento, nessa nossa reflexão sobre a educação. Eu me refiro ao Júnior Moreira, doutor Júnior Moreira, né, que está aqui conosco para falar também sobre educação, para falar sobre mentalidade computacional, para falar sobre inovação, para falar sobre ética, sobre o que ele quiser, não é, Paulo? O que ele quiser. E o Júnior, eu achei legal ter pensado no Sim. nome do Júnior, porque ele é um dos professores que também passou por desafio, né, com essas novas tecnologias em sala de aula, né? Então, trazer essa conversa, trazer o Júnior para cá é bem significativo para a gente discutir isso. Opa, muito bom. Imagina quantos professores também passaram por essa experiência, né? Tem que se adaptar, é um novo mundo. Júnior, seja muito bem-vindo. É uma alegria lhe receber nessa calçada virtual. Obrigado, Aldísio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, que vocês fizeram para estar participando desse momento do podcast. É uma honra estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem agradável. Vamos falar sobre muitos pontos aqui mencionado pelo Aldísio, né, referente à tecnologia, educação, que são pontos que assim eu tenho um maior prazer de estar comentando. Que bom. E já fica claro e certo que aqui vai ser um abre-boca, vai ser um começo de conversa, tá bom? Porque tem muita coisa para acontecer em tantos outros momentos que iremos vivenciar juntos. Júnior, já de cara, assim, estamos superando aí um momento de pandemia. Não foi Uhum. fácil para ninguém, isso é verdade, Verdade. né? Como é que você enxergou, Paulo já sinalizou aqui, que você, como é que você vivenciou esse momento? O que, que foi assim de que trouxe maior aprendizado para ti no que diz respeito à atuação do professor? Bem, felizmente, né, eu tive a oportunidade, quanto professor, de participar do projeto, né, da educação à distância, a UAB, que foi idealizado pela professora Régia, né, professora Régia e a Esteve Cassandra. aqui, professora Régia, um Teve, show. ótimo, ótimo. Eu tive essa oportunidade de participar da educação à distância, então, em termos de uso de ferramentas tecnológicas, É, em parte, eu não fiquei muito assustado ou perdido por causa de formações anteriores. No entanto, assim, o maior desafio que eu tive foi, que eu percebi, foi lidar com a questão emocional ou motivacional, né, dos alunos. Por outro lado, eu tive a oportunidade de aprender ferramentas novas, né, tecnológicas para usar em sala de aula e poder ajudar alguns colegas, professores, trocar ideias para poder superar esses desafios próprios da tecnologia, da pandemia, né, envolvendo o uso das tecnologias. E teus colegas de trabalho, como é que eles lidaram com essa realidade, né? Qual é o contexto que eles vivenciaram, os maiores problemas e desafios? Pronto, no caso, a gente tem diversos colegas de trabalho. Boa parte deles é da velha guarda, né? Vamos Ah, dizer sim. assim, né? Da velha guarda. Então, eles estavam acostumados no modelo de ensino onde não era necessário o uso intenso, né, dessas ferramentas tecnológicas, né? Eles tinham formação, são no ensino presencial, portanto, eles não tinham essa necessidade de estar fazendo uso
de técnicas para você estar dando aula em forma de videoconferência, usar ambientes virtuais para estar fazendo a gestão das notas de aulas, né, do organograma do programa deles. Então, para esses colegas foi bastante difícil, porque foi uma mudança brusca, né? Você partir do presencial para o remoto, né? Que, como a gente sabe, é diferente da educação à distância, né? O ensino remoto é um ensino emergencial, né? Foi algo que... Eu acho que confundem muito, né? Talvez Confundem. até alguns professores até Uhum, confundem, é agora é uma nova modalidade de educação à distância. Não, não é isso, né? O que a pandemia propôs foi uma uhum. adaptação circunstancial. Exatamente, exatamente. Porque quando a gente fala de ensino à distância, por trás, né, tem todo um bastidor, né? Tem uma equipe de design, tem profissionais que vai dar suporte ao professor, tem professores com atuações diferentes, né? Tem um professor formador, tem um professor tutor, então existe toda uma estrutura. E no ensino remoto, na prática, era como se você tivesse que fazer, além do papel do professor, essa questão de ser o formador, de ser o tutor, de ser aquele que faz o design do ambiente. Então imagina isso para uma pessoa que não tinha costume de usar essas ferramentas, essa modalidade de ensino. Então foi impactante, houve um estresse, né, emocional, sem falar a questão da natureza, né, da sensibilidade das pessoas por conta da pandemia. Né, quando você se depara com entes queridos, né, que de repente adoece e fica as preocupações, que inclusive foi um dos fatores pelos quais eu percebi que muitos alunos, por exemplo, do curso de especialização em matemática, né, eu tive a oportunidade de estar como coordenador no IF, eu percebi que no momento final do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que já é um momento em que os alunos ficam um pouquinho tensos, né, para fazer o seu trabalho de monografia, o seu artigo científico final. E muitas vezes eles já vinham com questões de ansiedade, preocupações, Olha isso, e né, Paulo? teve que trabalhar bastante essa parte psicológica dos alunos para que eles pudessem concluir o curso deles, a formação deles. Isso é muito interessante, né, Paulo? Porque a gente já falava até em outras ocasiões dessa necessidade de uma boa relação, uma relação equilibrada entre a dimensão emocional, né, da Uhum, pessoa, ou afetiva, né, e o seu desempenho acadêmico. Tanto quer seja como professor, como também como aluno, né, a gente sabe que quando não estivermos bem emocionalmente, isso vai interferir diretamente em tudo aquilo que a gente for fazer. Né? perfeito, perfeito. Então, as novas tecnologias, como essa nova modalidade de ensino, ensino à distância, ou quer seja também as adaptações que tivemos que passar por causa da pandemia para um ensino remoto, não é? Todas essas tecnologias que foram utilizadas, as ferramentas, enfim, elas precisam encontrar um equilíbrio em quem vai utilizá-las, do contrário, elas não terão seu efeito, é isso? Verdade, verdade, verdade. Sem falar que você precisa de tempo, né? Uma das coisas que eu acho que é extremamente importante na vida do professor é o que a gente chama de formação continuada, né? Porque tal qual a sociedade, de uma forma geral, né, as coisas elas vão mudando, né? Elas vão evoluindo de forma muito dinâmica. Então, a minha formação de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, ela tinha uma realidade. E hoje ela tem uma nova realidade, novas perspectivas, né, vamos dizer, diferente. Então, existe essa necessidade de você ter, além desse cuidado, né, em ter uma atualização profissional, ter também esse equilíbrio emocional, né, para que você tenha qualidade de vida, né, e você possa dar o seu melhor, né, você ser uma pessoa mais produtiva, né? No nosso caso, por exemplo, no caso do IFCE, eu acredito que isso deve ter acontecido nas outras instituições também. A gente teve momentos que a gente precisou que a gestão reuniu a gente, professores, com uma ação bem interessante, juntamente com o pessoal da psicologia, para falar sobre a saúde mental, essa questão de você estar sempre disponível, né, 24 horas para o aluno, é,
eles perceberam que estava causando um estresse muito grande para o professor. O professor ele devia, em determinados momentos, colocar limites para que ele pudesse, assim, ter uma qualidade de vida e pudesse, inclusive, atender melhor o aluno, né? Então, achei que foi, assim, um aprendizado bem interessante nessa perspectiva, né, de você... Ficou mais claro, né, eu acho que para nós, né, entre os pares, entender a importância de ter esse equilíbrio profissional e a sua vida no dia a dia, né, essa vida afetiva, você poder dosar bem e ter esse ponto de equilíbrio. Eu não sei se existe hoje uma pesquisa, né, ou algum dado que informe sobre a condição, né, de saúde mental dos docentes, dos professores, quer seja ele da rede pública de ensino ou da rede privada. Né? Eu não tenho acesso a esse dado hoje. Acredito que já tenha pesquisa nesse sentido. No entanto, o que nos chega de informações é que a ansiedade, principalmente, Uhum. não somente decorrente da pandemia, mas por causa dessa tensão, dessa pressão que foi criada para que o professor se adaptasse, mas a ansiedade é como se fosse uma das patologias, né, emocionais que mais se faz presente hoje no cotidiano dos professores. Tanto pela pressão que ele recebe, de ter que estar sempre inovando e se Isso. adaptando, como também das próprias interferências, das dificuldades e desafios que enfrenta dentro da própria sala de aula. Então, a ansiedade como sendo quase que como uma patologia emocional que mais se evidencia. Né? Vocês conseguem perceber dessa forma também? Verdade, verdade. Isso, inclusive, eu estava até um pouquinho antes da gente iniciar aqui esse nosso momento aqui de conversa, comentando com a Paula, perdão, sobre essa questão do uso das ferramentas tecnológicas, né? Você tem os pontos positivos, né? As vantagens, né? Que são inúmeras, e você tem que ter alguns cuidados, porque pode haver pontos negativos ou desvantagens. Entre elas, essa questão da ansiedade, né? Você tem que ter cuidado com a questão das tecnologias para que isso não gere em você ansiedades. E eu gostaria de trazer um ponto aqui muito voltado assim específico para a sala de aula, né? O Sim. momento de sala de aula, né? Que ali é o momento, talvez um dos momentos mais ricos que existe no trabalho do professor, é aquele momento ali da sala de aula. A gente percebe, por exemplo, que no meio entre os estudantes existe uma certa, muitas vezes existe uma certa ansiedade de estar queimando etapas. Em que sentido, né? Você tem um problema, eu vou puxar aqui para o lado da matemática, né? Você propõe um problema matemático e aquele problema matemático, ele precisa ser refletido, né? Você precisa pensar em soluções ou em processos soluções. A questão não é você chegar no resultado final, né? Mas é como é que você chega naquele resultado final. E nesse sentido, a gente precisa ter em mente que o próprio processo de tentativa e erro, o errar, ele também faz parte, né? Mas com o advindo da tecnologia, pode gerar no aluno aquela sensação de que ele tem que sempre acertar. E a tecnologia vai ajudar ele sempre a acertar. E isso pode, por incrível que pareça, né, ou por mais estranho que pareça, a um determinado ponto, isso pode tirar do aluno uma das coisas mais bonitas que eu vejo, né, que é o processo de criatividade. Ah, isso é fato, não é? Isso. Aí é necessário haver essa construção, né? Essa construção do aprendizagem. Então, o aluno e o professor, eu vejo nesse sentido, né? O professor ele tem que gerenciar essas situações ou pensar em fazer uso dessas tecnologias a favor dele. Fazer um design da aula, se é para usar o ChatGPT, se é para usar qualquer outra ferramenta tecnológica, mas como é que eu posso usar isso para que isso relegue ao professor e ao aluno fazer tarefas mais nobres, né? Então, aquelas tarefas repetitivas, o computador ou o software, né, vai fazer por você e você, juntamente com o aluno, vai fazer tarefas mais nobres, né, que é fazer, construir conjecturas,
pensar em processos diferentes, você Interessante. criar o conhecimento, né? A professora Régia esteve aqui com a gente, Paulo, foi muito interessante. Você pode até acompanhar depois, tá? O podcast, o episódio com a professora Régia, tá aí no nosso canal, CVPcast. E ela dizia, Júnior, como muito interessante sobre isso que você está falando agora, né? Que nós podemos sim utilizar. É interessante que se use nesse processo criativo essas novas ferramentas, novos equipamentos, né? Por exemplo, o ChatGPT. Você pode muito bem pegar ali a estrutura, solicitar um tema, uma redação sobre determinado assunto, né, um texto dissertativo, e analisar a construção com os alunos, claro, a construção, não é, daquela redação, a coerência, a coesão, né, o gênero que foi empregado, né, e fazer, como você mesmo disse, algo mais elevado, né, e colocar isso dentro do processo de criatividade. Não é para excluir, mas é saber utilizar como meio e não como fim. Perfeito, perfeito. E assim, uma das coisas que é muito interessante, eu venho pesquisando recentemente algumas metodologias, porque no meu caso é o seguinte, eu sou de formação matemática, eu tenho graduação em matemática no IF, a Paula também veio de lá, da automação. Eu fiz meu mestrado em matemática pura lá na UFC, e aí quando eu concluí meu mestrado, eu fiquei na dúvida, né? O que é que eu vou fazer? Eu disse, primeiramente eu vou concluir, eu vou garantir alguma coisa, me efetivar. E aí eu pensei o seguinte, em conversas com outros professores e outras áreas, engenheiros e o pessoal da topografia e tal, eu acabei tendo um encantamento bem interessante pelas aplicações matemáticas. E daí eu decidi fazer o doutorado de engenharia agrícola, onde eu utilizei modelos matemáticos, né, para poder fazer entender, né, o processo de interação entre as águas superficiais e águas subterrâneas. Para isso, eu achei muito interessante, nesse meu processo de construção de tese, a ideia era construir um software, onde a partir desse software ele fazia uso de equações matemáticas, né, que representavam os fenômenos envolvidos nesses processos, que era a infiltração, fluxo subterrâneo e o fluxo superficial. Eu precisava usar equações matemáticas que elas eram resolvidas numericamente, e essa linguagem de solução numérica eu precisava colocar no software, escrever um programa para poder assim ele dar uma resposta. E foi um dos momentos que eu percebi a importância de você desenvolver essa questão do pensamento computacional e de você tentar se comunicar com as tecnologias, com o computador. E, ao mesmo tempo, isso agregou muito valor à minha formação como professor, né? Porque aí a gente conseguiu responder muitas vezes, né, aquela pergunta clássica, né? Professor, mas para que isso, né? Para que eu estou estudando esse assunto da matemática, né? E outra coisa, me possibilitou também pensar um pouquinho sobre o uso das tecnologias. No meu caso, para pesquisa e no caso também para a sala de aula, porque eu vou dar um exemplo de vivência pessoal. Era comum, muitas vezes, a gente se deparar com pessoas que vai usar softwares, né, que vai resolver problemas, ou vai te ajudar a entender problemas, ou vai te ajudar a fazer cenários para aí você ter tomadas de decisões, né? Era muito comum algumas pessoas usarem como uma caixa preta, né? Você aperta o botão e vai ver uma resposta, né? E aí, nesse meu trabalho de tese, ficou claro que eu precisei, que era necessário, né, abrir essa caixa preta, né, olhar o que é que tem lá dentro e tentar propor as minhas soluções. Né? Então, me veio a reflexão, né? Então, a tecnologia, ela está à nossa disposição, mas a gente tem que entender uma coisa. A tecnologia é algo que muda muito rápido, mas a ciência por trás dela não. Então, se você for pensar, eu acredito que a Régia deve ter falado, né? Que essa questão de inteligência artificial Sim. é coisa de muitos anos atrás. Por quê? Porque tem uma ciência que é base dessa tecnologia. Então, a tecnologia é algo que muda rápido, mas a ciência não. Então, a gente tem que buscar também levar essa reflexão para os alunos, né? O pensamento, a construção do conhecimento
é algo que vai tornar possível certas tecnologias. E exatamente por causa disso, eu acho que é um desses pontos pelo qual você pode justificar, né, que o professor não pode ser substituído pelas Eu estou ferramentas encantado tecnológicas. assim com a arquitetura que você construiu para essa tese, né? Quando você consegue, né, falar e o resultado é o começo e o fim, falar da importância da mentalidade computacional, olhando para um problema real, Uhum, não é? Que está vinculado diretamente à agronomia, né? Que é onde você estava construindo sua tese, uhum. né? Essa relação das águas pluviais com águas Isso, subterrâneas, isso. né? E ao mesmo tempo pensar utilizando modelos matemáticos, né? Pensar um software que lhe dê respostas é um trabalho assim muito árduo, É um não é para desafio. qualquer um não, viu? Foi até bom Júnior ter falado nisso, que também me lembrou de um trabalho que eu fiz Sim. lá no IFCE, que envolvia também a matemática. E tinha uma ferramenta também, uma ferramenta digital que a gente usava, uma ferramenta computacional. Mas não é só você jogar os dados, é você saber quais dados você vai jogar, porque é aí que entra o pensamento computacional. É você, como que a máquina ia pensar para resolver esse problema? Então você tem que otimizar para ela, você tem que, de certa forma, às vezes, Uhum. facilitar. Então você saber quais dados jogar, saber como é que vai ser aquele comportamento, isso tudo faz parte do processo criativo, de compreensão, e que muitas vezes a gente acaba perdendo por estar pegado demais ao mau uso dessas tecnologias, né? A gente tem que ter esse cuidado para não perder esse processo criativo. Interessante isso, né? Porque vocês estão focando bastante na importância do processo criativo nas escolas e um caminho, um campo muito aberto para isso são as Olimpíadas, né? Exatamente. Sim, Eu acho que são espaços assim para favorecer mais ainda o Papo de Quinta, né? Que é um outro podcast que nós temos aqui no nosso canal, que é muito interessante, eles merecem e precisam conhecer o Papo de Quinta, toda quinta-feira, às 19 horas. Traz muito essa informação, esse conhecimento sobre as Olimpíadas, a importância desse campo para que o aluno ele desenvolva esse processo criativo, né? Perfeito, perfeito. Sem sombra de dúvidas, as Olimpíadas, ela ajuda o aluno a desenvolver processos criativos. Falando da Olimpíada Matemática, eu não atuo muito nas Olimpíadas, mas eu tenho um contato, né, com professores que atuam. O que a gente percebe, uma das características dessas provas, é que elas procuram, de uma certa forma, evitar com que o aluno ele use de maneira automática fórmulas, mas ele vai usar processos de pensamentos que vai resolver os problemas. Ele pode até usar a fórmula, mas ele tem que usar a fórmula como um meio, né? Não vai ser algo automático. Inclusive, certos processos de construções de solução vai possibilitar você meio que fazer um resgate à história, né? Como é que as pessoas pensaram para chegar naquele conhecimento, né? Isso é bem interessante. É uma das características das Olimpíadas matemática. Eu acredito que nessas outras áreas deve ter algo parecido, né? Mas pegando aí o gancho, eu gostaria de falar de uma ação que recentemente eu fiz em parceria com a Paula e com o professor Maurício, né, do Sim. Colégio Tiradentes, professor de inglês. Eu acho que A o Paulo gente já sinalizou, né? já, Ele sinalizei. vem, né, Paula? Maurício, Maurício ele vem. tem que né? vir. Eu vou falar com É. ele, porque Tem. Maurício agora é internacional, né? Vai Aí fazer é mestrado chique fora. Ele demais. Abraço, Maurício. Abraço, meu amigo Maurício. No caso, a gente trabalhou uma ideia, né? Uma metodologia, a gente se baseou nela, que é a metodologia do STEAM, ou STEM, né? Dependendo de como você vai trabalhar, mas o STEAM é uma sigla inglesa, né? STEAM, que faz referência à ciência, né? O S de Science, né? Ciência, T de tecnologia, o E das engenharias, o A de artes e o M de matemática, e o inglês ele entra ali como um background, né, um pano de fundo para você poder permear essas áreas, né, do conhecimento. Afinal, o inglês vamos dizer assim, uma linguagem universal, Sim. né, a linguagem da internet, as publicações, né, científicas. Em geral, o pessoal procura as revistas de alto fator de impacto, e para isso
elas utilizam da língua inglesa, né, que é uma maneira como os pesquisadores têm acesso. Mas, enfim, a gente se utilizou dessa abordagem, né, do STEAM para poder fazer uma ação no Colégio Tiradentes, onde a gente pôde ali fazer uma parceria. A Paula, ela entrou com essa parte computacional, né, o Arduino, algumas ideias de eletrônica, eletricidade e robótica. Eu pude contribuir um pouco com a parte matemática, né? Como é que a matemática ajuda a você entender um algoritmo, né? Como é que a matemática pode ajudar você a interpretar certos resultados, né, da eletrônica, da eletricidade. E por sua vez o Maurício, ele entrou com essa parte do inglês. Ele foi trazer ali algumas... Quando você vai fazer algum algoritmo, né, então tem palavras padrões, né, como if, then, então, né, while. Então tem várias palavras em inglês que é usada na tecnologia. E aí a gente utilizou dessa ideia, fizemos uma atividade, vamos dizer assim, interdisciplinar com os alunos, eles adoraram. E eles podem ter contato com coisas inovadoras, né? Ferramentas tecnológicas e ter um pouquinho de conhecimento de cada um. Foi muito produtivo do ponto de vista motivacional e também do ponto de vista de perspectivas diferentes sobre a própria matemática, né? Ficou claro de que a matemática não é uma ciência, né, que está isolada, não é uma ilha isolada. Ela se comunica com as artes, se comunica com a tecnologia, se comunica com as outras áreas do conhecimento, né, com a geografia. E eu acho que é uma das vantagens do uso das ferramentas tecnológicas, né, das TICs, em sala de aula. É justamente você envolver diversos profissionais de áreas diferentes e fazer projetos. Que eu acredito que foi uma das coisas que me impactou grandemente na pandemia. Por quê? Porque eu percebi, e eu acho que os professores também perceberam, eu digo isso jogando pelas conversas com alguns colegas, né? Que aquele modelo de avaliação, de você fazer uma prova e o aluno resolver lá, uma prova objetiva ou uma prova mesmo discursiva, né? Os colegas muitas vezes ficavam desconfortáveis, mas será que esse aluno vai pegar a resposta, vai estar pesquisando ou não? Então, ficou evidenciado que esse modelo é um modelo que ele, assim, ele funciona, mas ele tem as suas limitações, e a pandemia ela mostrou isso. Então, uma coisa bem interessante é você trabalhar com projetos. Imagina que não tinha ainda né? o ChatGPT, né? Tem só o Wikipédia, mas imagina, né? Mas O que é que vem de resposta, né? O Wikipédia, o Braille, né? Sim, Já tinha outros. Aí, Wikipédia, o Braille. Aí teve que reinventar a forma de avaliar. E aí você trabalhar com projetos é uma coisa bem interessante. Você fazer com que o aluno, não, eu quero que você realmente faça pesquisa. Então a cola já não é algo ruim, você vai ter que aprender agora a pesquisar. Então, nesse sentido, eu acho que ficou até uma maneira de você se aproximar mais da realidade, do que a sociedade cobra para a gente, né? Porque no nosso processo dia a dia de trabalho, as situações desafiadoras vão aparecer e a gente vai fazer o quê? A gente vai pesquisar, vai conversar com alguém mais experiente e vamos adaptar essas informações e vamos construir a nossa solução. Então, eu acho que foi uma das coisas bem interessantes, foi um dos pontos que a gente teve que refletir bastante, foi a questão da avaliação na pandemia. Como é que a gente avalia, como é que a gente mensura, como é que a gente passou a ser, ou pelo menos desenvolveu mais isso, né? A questão da empatia, né? Porque tanto professor como aluno adoece, né? Tanto professor como aluno tem familiares também que adoecem. Será que esse meu aluno, o desempenho dele, ele não tem caído, não é porque é um fator externo? Então, quando isso acontece com a gente também, ficou muito evidenciado na pandemia, eu acredito que a gente passou a ser profissionais melhores, pessoas melhores, né? E a gente passou a gente saiu da nossa zona de conforto, né? Eu acho que toda vez que a gente chega de forma né? mais ampla, né? Exatamente. É interessante porque a construção do pensamento computacional, pelas falas de vocês, surge muito com os estímulos, né? Você vai instigando o aluno, né, a sentir a curiosidade, né, a admiração, o assombro, que são princípios também, né, para a filosofia fundamentais. A
filosofia nasce com admiração, com assombro, já dizia o Platão, Uhum. Aristóteles. Então, no mesmo modo, o gosto pelo conhecimento, ele nasce dessa empatia pelo saber, dessa vontade de querer saber. E quando você instiga o aluno, provoca, né, dá alguns insights e ele vai atrás, como era antigamente nas feiras de ciência da escola, né? E hoje a gente vê cada vez mais a necessidade de mantermos esses ambientes que necessariamente tem que ser interdisciplinar, não é? Como você diz, Perfeito. como foi bom fazer a avaliação, não é? Contando também com o apoio de outros professores de outras disciplinas, né? Então eu penso que o pensamento computacional ele é despertado dentro do aluno quando a gente estimula ele para ir à procura, para buscar e não simplesmente para já encontrar pronto, não é? A resposta Perfeito, para aquilo perfeito. E dali, uma né? das coisas que eu acho interessante também, inclusive falando do chat GPT, né? É a questão de você fazer a pergunta, né? Quanto melhor for a sua pergunta que você faz para ele, Boa, isso é né? interessante, é. Melhor é o seu feedback, né? E uma das coisas que a gente tem no ambiente, né? Sala de aula, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado porque muitas vezes a gente sempre está com aquela ideia de nós fazemos a pergunta e a gente espera uma resposta certa, né? Se aquela resposta vai bater ou não o gabarito. Só que quando você é criança, né? A coisa mais comum da criança é fazer várias perguntas, né? Por exemplo, tem meus meninos, eles dizem, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Eu vou Ah, explicando. É Maria Fu isso, tá é nessa aquilo. fase, né? 6 anos ali, chegando aos 7, mas é pergunta que não acaba mais. E você Aí tem que chega um saber momento, conduzir isso, né, também. chega um momento que você vai ter que dizer, porque então. É, Mas enfim, mas é porque eles têm sede de aprender, né? claro. Então, o conhecimento ele vem através das perguntas. E quanto mais interessante for a pergunta, mais conhecimento você vai gerar. Então, essa tecnologia, né, que está em moda, uma das coisas interessantes que pode ser trabalhado, né, no aluno, é essa questão dele fazer boas perguntas, né? Boas perguntas vai produzir bons insights, né? E na verdade, quando você faz ciência, né, você vai fazer um artigo, né, vai ter a pergunta da pesquisa, né? Então você pode, A a problematização, né? problematização. Então você pode, inclusive, fazer uso dessas ferramentas e ver, ó, vamos lá, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre uma determinada temática, mas eu quero ver quem de vocês chega no melhor texto. Isso vai depender de quê? Das perguntas A como melhor vocês fazem. pergunta é. A As filosofia já melhores. ensina muito isso pra gente também, né? Uma boa pergunta, ela traz muito da resposta. Então, quando você tem a capacidade, ou desenvolve essa competência para fazer a pergunta da maneira correta, é porque há muita informação já sobre a resposta daquela Verdade. pergunta. Então, você chama a atenção para um ponto que até então eu também não tinha acionado, mas que é muito importante. O próprio ChatGPT traz para a gente essa oportunidade de fazermos as perguntas certas, para termos a resposta mais completa, mais adequada, que poderão ser caminho para desenvolver a nossa resposta, não aquela simplesmente que está ali. Né? Perfeito. Ou num processo de dissecação, a gente pegar aquela resposta do chat e começar a ver quais são os principais argumentos que poderão inspirar os nossos argumentos, servir de base para os nossos argumentos. Eu não quero aqueles, eu quero os seus, aluno, Perfeito. poderemos pensar, né? Mas como que você pode construir os seus com aqueles argumentos que já estão ali? Então, olha que muita coisa pode ser feita, né, Júlio? Exatamente, muita coisa. Um dos pontos que eu queria. Eu gostaria de fazer um contraponto, Sim, né? Vamos pegar no pé da tecnologia agora. bora. Um contraponto que eu gostaria de fazer é uma experiência recente. Eu orientei um aluno, orientei juntamente com um colega professor, o Regis, né, o professor lá de Fortaleza. Orientei o aluno Renan na especialização, a gente está concluindo, a gente submeteu um artigo, onde a gente fez uma proposta sobre um jogo matemático, onde o aluno ele podia se apropriar do objeto matemático equações do primeiro grau, né? Porque a nossa especialização lá é uma especialização em ensino de matemática, mas com foco no ensino básico. O que que acontece? A gente percebeu que aquele jogo ele é adaptável a pessoas, alunos surdos e alunos com baixa visão, cego ou com baixa visão. Esses dias, ontem, né, mais precisamente, eu fiz uma visita na escola
Figueiredo Corrêa, lá de Juazeiro, e lá, a convite de uma professora, eu comentei sobre a pesquisa e tal, e ela ficou interessada, e a gente levou aquele jogo para uma aluna, a Letícia, uma aluna cega, perdão, ela tem uma baixa visão, e ela pôde se apropriar daquele objeto, e ela ficou encantada. Qual foi a ferramenta que a gente usou? Qual foi a ferramenta que eu usei? Eu usei umas borrachas que a gente recortou, e aquelas borrachas, elas tinham dois formatos geométricos, um formato triangular e um formato retangular, que simulavam números e variáveis. E elas tinham superfícies diferentes, uma superfície mais carrasquenta e outra mais lisa. E eu lembro que é muito comum os alunos da especialização buscar ferramentas tecnológicas. Eu quero fazer uma ferramenta gráfica aqui para ajudar o aluno a entender esse assunto, função do primeiro grau, equação do primeiro grau, função do segundo grau. Só que aí quando você pega um aluno que tem baixa visão, essa ferramenta tecnológica ela não funciona. Então você precisa refletir, né? O que é importante? A tecnologia é importante? Mas a tecnologia ela só é importante se a sua metodologia ela for adequada. Então não adianta ela nada. Não pode ser excludente, né? Isso. Ela tem que ser inclusiva também. Ela tem que ser inclusiva. Até que ponto ela está sendo? Até ser inclusiva. Então a gente não pode ficar muito, vamos dizer assim, bitolado, né? Ou muito apegado à tecnologia como a solução de todos os problemas. Ela resolve, mas você pode enxergar ela mais como algo que vai te ajudar. E que muitas vezes você pode fazer um resgate, né? A velha guarda, usar materiais concretos, usar processos que você pode dispensar ela e você pode chegar no resultado bem interessante ou mais adequado do que se você fosse usar algumas ferramentas tecnológicas. Né? Show, excelente. Júnior, em síntese, diz pra gente quais as principais, aliás, qual a importância, não é? Quais dicas você daria para que a gente valorize cada vez mais as novas tecnologias no nosso cotidiano, não é? Lá na sala de aula, nas nossas pesquisas, né? Que dicas bem concretas, você como pesquisador, como professor, não é? E que está bem presente nessa área atualmente, que dicas você daria para que a gente utilize melhor as ferramentas tecnológicas para despertar a criatividade, o processo criativo, ou a mentalidade computacional, ou nos desenvolvermos também humanamente? Dicas bem concretas. Bem, uma dica que eu costumo dar aos alunos você procurar sempre estar envolvido em eventos científicos, né, em congresso, principalmente em congresso. Por quê? Tanta coisa virtual hoje também que você pode participar, né? Justamente. Foi uma das boas coisas da pandemia, né? Com a questão da pandemia, se tornou cada vez mais comum eventos à distância ou semipresencial. Então, hoje, você tem um leque aí, uma grande variedade aí de opções de você participar de congressos, fazer especializações, curso rápido, mas principalmente congressos. Por quê? Porque ali você vai se deparar com as apresentações científicas, mas o que eu acho mais interessante, você vai trocar ideias com outros profissionais. Por quê? Porque você vai pegar situações diferentes. Você tem a oportunidade de conversar com um professor que não está no seu nicho ali, não está no seu dia a dia presente com você. Então você se depara com uma pessoa que trabalha lá em Alagoas, ou ela trabalha na mesma cidade que você, ou você não tem contato com ela. Ela tem desafios, às vezes parecidos com o seu, ou então é bem diferente, e você vai trocando ideias. Então os congressos eles permitem isso. A segunda coisa é você não ter medo. Não encarar a tecnologia como inimiga sua, ou como aquela que vai tomar o seu lugar. É você buscar se familiarizar com essa ferramenta e ter a humildade também de aprender com seus alunos. Porque eu estava até conversando com a Paula. Às vezes tem certas tecnologias que chegaram a mim a partir dos meus alunos. Professor, eu estou usando aqui essa ferramenta para resolver esse problema e tal. Eu disse, puxa vida, deixa eu ver ela aqui. Às vezes eu finjo que eu já conhecia, às vezes eu disse, não.
realmente eu não conhecia ela, me fala um pouco mais sobre ela. E aí eu começo a propor seminários, falando, usando aquela ferramenta, enfim. Então, essa questão de você procurar mesmo, não fugir, né, dessa realidade que ela não volta mais, né? Sim, verdade. Ela não volta mais, então a gente tem que lidar com ela e sempre tá conversando, né, com pessoas de áreas diferentes. Às vezes a gente tem uma tendência de querer conversar só com matemático, né? Eu vou conversar com fulano de tal porque ele é da matemática. Eu vou conversar com fulano de tal que é também da matemática. Mas conversar, por exemplo, alguns momentos como eu participei de ações, né, com a Paula, com a professora Luísa, que é da biologia, outros profissionais, isso nos dá perspectivas diferentes, né? Sobre o uso da tecnologia, como é que a gente pode usar, como é que eles estão usando na área deles. Então, essa troca de saber, né? É você dizer, não ter medo também, tenho dúvida nisso, né? Procura um colega. Então, isso é que vai fazer com que você se aproprie melhor e você vai conseguindo, construindo, né? Uma aula mais interessante, vai possibilitar você ter um maior engajamento, né? Dos seus alunos e ter esse tripé, né? Que a gente chama, né? Na universidade, né? Que é ensino, pesquisa e extensão. Né? Quanto mais você tentar participar de congressos, trocar ideias com outros profissionais, você vai pegando insights para fazer iniciativas que envolvam, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, né, que é quando você estende aquele conhecimento, aquele produto para a sociedade. Isso aí de forma geral, eu acho que não só a questão das ferramentas tecnológicas, né, mas a questão das metodologias, melhorias no seu trabalho. Eu acho que isso provoca um aperfeiçoamento e um uso bem crítico, né, o explorador, né, dessas ferramentas. É isso que você vê, né, Paulo, na sala de aula também, né, com teus alunos, certeza. né? Isso é muito bom, gente. E já caminhando para o final dessa nossa conversa, não é muito prazerosa e, como eu disse, é um abre-bocas, tá? É o começo, porque a gente precisa voltar com esse tema, mentalidade computacional, precisamos voltar a falar sobre e aumentar mais ainda esse campo de discussão, né? Como você mesmo coloca, Júnior, da gente interagir. Eu acho que sintetizando tudo isso que você colocou, essas dicas, é isso. É a gente interagir para fazer network, para compartilhar saberes, para abrir-se às novidades, para buscar aquilo que não sabemos ainda e assim por diante. Fazer as interações para a gente evoluir sempre. E nós ficamos muito gratos, Júnior, pela oportunidade dessa nossa conversa, nessa calçada virtual, sabendo que aqui também será seu lugar de fala, seu lugar, não é, para conversarmos, dialogarmos, trazer novas pesquisas, trazer alunos também, sabe, com projetos, né, juntamente com a Paula. Aqui a gente quer fazer dessa calçada um lugar para um fuxico bom sobre a educação, né? A gente falar sobre aquilo que é importante para nós continuarmos evoluindo, não é isso, Paula? Com certeza. E ele acrescenta muita gente, né? Muito. Essa leveza, demais. dá uma calma pra gente, não dá, Paula? Sempre assim. Júnior é tranquilo demais. Ah, isso é bom demais, então. Júnior, muito obrigado, meu querido, Eu que por agradeço, essa oportunidade. Eu que viu? agradeço. Eu gostaria de deixar registrado aqui meus parabéns a vocês, né, por essa iniciativa, esse projeto que agrega, né, muito valor a nós. Certamente pessoas, né, vão estar assistindo, outras gerações vão estar assistindo, né? Tá registrado aí, né? A posteridade. Né? Tá? E assim, são conteúdos assim que vai fazer a diferença, né? Que vai impactar positivamente, né, nas diversas pessoas, nos diversos profissionais. E a gente precisa de mais iniciativas como essa. E eu gostaria de parabenizar vocês. Eu espero que vocês deem continuidade a esse projeto e desejo muito sucesso a vocês e a gente sempre está aqui à disposição. Agradeço demais. E a nossa parceria, né, com a Paula, com você, com o Instituto Federal, vamos manter essa conexão. Né? Tendo projeto lá no Instituto ou projeto no mundo científico, na vida de vocês, tragam para cá, vamos discutir, vamos falar, porque como você mesmo disse,
né, vai ficar registrado e muita gente vai acompanhar, vai se alimentar também desse saber que é construído aqui em forma de diálogo, tá bom? Gente, muito Perfeito. obrigado por essa companhia, por contar sempre com a presença de vocês, toda quarta-feira às 18 horas, aqui no canal CPcast, participando da nossa Calçada Virtual, um podcast sobre educação, sobre cultura, sobre o sentido da vida, sobre felicidade, sobre tudo aquilo que importa para o nosso crescimento humano. Se não nos segue, já sabe, nos siga, né, no nosso canal, bem como também acione logo o sininho para receber as notificações, os cortes de novos episódios e ainda nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos em todos os lugares, plataformas de áudio, para levar essa boa conversa para aquelas pessoas que querem evoluir sempre, tá bom? Um abraço grande, fica com Deus. Até a próxima quarta-feira, 18 horas, se Deus quiser. Aguardo vocês.